Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 17 de janeiro. A polícia tenta desvendar um mistério. 8 pessoas da mesma família estão desaparecidas em Brasília. Polícia Federal prende no interior do Rio uma mulher suspeita de financiar transporte e hospedagem de envolvidos nos atos golpistas em Brasília. A presidente do STF, Rosa Weber, suspende indulto de Bolsonaro a PMs condenados por massacre do Carandiru. E ainda, os estados começam a receber as doses infantis da Coronavac enviadas pelo Ministério da Saúde. Agora no Brasil TV. Oito pessoas desaparecidas da mesma família, 2 carros incendiados, 6 corpos carbonizados e uma pergunta: o que aconteceu com essas pessoas? As polícias do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais trabalham para desvendar esse mistério. A cabeleireira Elisamar Silva, de 39 anos, e outras 7 pessoas da família dela continuam desaparecidas. São elas: Marcos Oliveira e Renata Belchior, sogros de Elisamar, pais do marido dela, Tiago Belchior de Oliveira, que também está desaparecido, assim como uma irmã de Tiago, Gabriela Belchior, a própria Elisamar e 3 crianças, filhos de Elisamar e Tiago, Rafael, Rafaela e Gabriel. Elisamar e os 3 filhos desapareceram na última quinta-feira à noite. No dia seguinte, um carro foi encontrado pela polícia numa rodovia em Cristalina, Goiás, com 4 corpos carbonizados dentro. Familiares confirmaram que é o carro da Elisamar. Ontem, a Polícia Civil do DF recebeu a informação de outro carro queimado na BR-251 em Unai, Minas Gerais. Dentro desse carro, havia mais 2 corpos carbonizados. A investigação confirmou que o carro é do sogro da cabeleireira. Segundo familiares, a Elisamar desapareceu com os 3 filhos depois de vir buscar o marido na casa dos pais dele, que fica nesse condomínio no Itapuã. Os sogros não estavam aqui porque estão viajando desde o final do ano passado. Os parentes contaram ainda que a cabeleireira discutiu com o marido porque não queria que ele fosse viajar para encontrar os pais. Depois disso, ela não foi mais vista. Segundo o boletim de ocorrência registrado por familiares, no dia seguinte ao desaparecimento de Elisamar e das crianças, o marido dela conversou com o filho mais velho da cabeleireira, de 23 anos, por telefone. Tiago disse que brigou com a mulher e que ela saiu de carro levando os filhos. Depois da conversa, a família também não conseguiu mais contato com Tiago. A tia de Tiago, irmã da mãe dele, conversou hoje por telefone com a nossa equipe. Ela estava a caminho de Unai, onde foi levar o material genético para ajudar na identificação dos corpos. Ela diz que a última vez que falou com a irmã foi na sexta à noite. Na sexta-feira, ela mandou um áudio por volta de 9h30, dizendo que estava chegando de viagem e que chegava de viagem no sábado da manhã. Nós estamos simplesmente horrorizados. Parece um filme de terror, do qual os capítulos, quanto mais anda, mais difícil fica. A gente nunca tem uma resposta positiva, né? O caso é investigado pela 6ª Delegacia de Polícia no Paranoá. Os 6 corpos encontrados ainda não foram identificados. O resultado dos exames de DNA devem sair em até 30 dias. Ontem, em uma publicação numa rede social, o irmão de Elisamar disse que tinha acabado de chegar do IML e que reconheceu os corpos da irmã e dos 3 sobrinhos. Ontem à tarde, nossa equipe foi até o salão da Elisamar na 307 Norte. Estava fechado. A Maria José é cabeleireira em um salão vizinho e amiga da Elisamar. Sem palavras, ela era uma pessoa muito boa. Conheço os neném desde quando nasceram. Na verdade, a gente ajudava ela a cuidar das crianças aqui. Chorei muito, 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 muito mesmo e estou abalada até agora. Hoje de manhã, a Polícia Civil do DF prendeu um homem suspeito de envolvimento no desaparecimento dessa família. Ele está com os braços queimados, mas os policiais ainda não informaram a relação do suspeito com o caso. A Justiça do Rio decidiu manter a prisão do médico Andrés Eduardo Onati Carrilho, preso por estuprar pacientes dopadas e por pedofilia. A audiência de custódia foi no início da tarde. Uma anestesista que deu plantão no dia em que uma das vítimas foi estuprada por Andrés já foi ouvida pela polícia. A médica anestesista chegou para depor por volta das 10 da manhã. Ela também trabalhava no Hospital Estadual dos Lagos, em Saquarema, no dia em que o médico Andrés Onati Carrilho abusou de uma paciente na sala de cirurgia. No ofício enviado para a Polícia Civil,
A Secretaria Estadual de Saúde afirma que essa paciente deveria ter sido atendida pela médica e não por Andrés Carrilho. Os investigadores querem entender por que houve a troca do profissional que atendeu essa mulher. O anestesista de 32 anos foi preso ontem na casa dele, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A polícia diz que ele abusou sexualmente de 2 pacientes sedadas na sala de cirurgia. O próprio médico gravou os estupros com o celular e guardou os vídeos. Os investigadores analisaram as gravações e, com base em dados de localização, data e hora, que ficam armazenados nos arquivos, identificaram as vítimas. Elas se reconheceram nos vídeos e prestaram depoimento. O Serviço de Investigação da Polícia Federal, que monitora redes de pedofilia na internet, também encontrou 20 mil arquivos de pornografia infantil nas contas virtuais do anestesista. A Polícia Civil passou a investigar e descobriu que alguns desses vídeos foram produzidos pelo próprio médico. E isso também é alvo de investigação desde dezembro do ano passado. São imagens de meninas de 9 e 10 anos sem roupas. Segundo a polícia, Andrés criou um perfil falso nas redes sociais, se passando por um adolescente para ganhar a confiança das crianças. No depoimento na delegacia, Andrés confirmou que tem compulsão por ver, produzir e armazenar pornografia infantil. E confessou os estupros das pacientes. Disse aos policiais que esperava o melhor momento, quando estava sozinho com as mulheres, para abusar delas. Andrés Eduardo Donati Carrilho atendia em vários hospitais públicos e particulares do Rio. Ele tem 32 anos, é de família de médicos na Colômbia e fez residência em anestesiologia na UFRJ. Está no Brasil desde 2017, veio para cá acompanhar a namorada e tem situação regular no país. Atualmente, o anestesista tem licença regular no Conselho Regional de Medicina. Mas depois da prisão do médico, o CREMERGE informou que abriu uma investigação. Inclusive, vai acelerar o processo de cassação cautelar da licença do médico. A Secretaria Estadual de Saúde também abriu uma sindicância para apurar as circunstâncias das cirurgias das quais Andrés participou nos hospitais do estado. Uma mulher suspeita de pagar despesas de envolvidos em atos terroristas está presa no norte do estado do Rio. Ela se entregou ontem à noite à PF em Campos. E quem acompanha essa operação é o Yuri Ramos. A doceira Elisângela Cunha Pimentel Braga tem 48 anos e mora em Itaperu, na cidade vizinha de Campos. Ela veio à Polícia Federal ontem por volta de 10 horas da noite, acompanhada do advogado, e se entregou. Elisângela já está no presídio feminino aqui em Campos. E a segunda pessoa presa na Operação Ulisses, que a Polícia Federal realiza aqui em Campos, no combate aos organizadores e financiadores dos atos antidemocráticos e também dos ataques terroristas aos 3 poderes em 8 de janeiro. Não conseguimos contato com o advogado de Elisângela Braga. Ontem foi preso o subtenente do Corpo de Bombeiros do estado do Rio, Roberto Henrique de Souza Júnior, conhecido como Júnior Bombeiro. Ele já foi transferido para o presídio da Corporação no Rio. O Corpo de Bombeiros disse que repudia atos que ameacem o Estado Democrático de Direito e abriu inquérito para apurar a participação do bombeiro em ataques contra o patrimônio público. O advogado que acompanhou Júnior Bombeiro disse que só irá se pronunciar mais tarde. A PF ainda procura por Carlos Victor Carvalho, que está com a prisão preventiva decretada e é considerado foragido. Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e a incitação das Forças Armadas contra os poderes institucionais. O engavetamento envolveu 8 veículos hoje de manhã em Curitiba. O Murilo Souza esteve no local logo depois do acidente e tem as informações. Os primeiros veículos atingidos estão em situação mais crítica. A caminhonete, a van e também o carro prata ficaram bastante destruídos. Eles foram atingidos por aquela carreta. De acordo com relatos dos motoristas, no momento, essas pistas aqui do contorno estavam com o trânsito lento e a carreta não conseguiu frear a tempo. Ao todo, 7 veículos foram atingidos. Quando vimos um estouro, né? Deu aquele estouro e veio vindo, né? E atingiu nós, né? Mas foi no momento de que nós olhamos, saímos, deu certo, né? Graças a Deus saímos do carro, né? Tudo bem. E olhamos assim,
Que dia que vimos que era a carreta, né? A carreta que tinha subornado. E olhamos mais outros carros aí. Atingiu 7 carros. 2 pessoas ficaram feridas e foram levadas pelo SIAT até o hospital. Os motoristas também fizeram o teste do bafômetro, que deu negativo para todos os envolvidos. E a Justiça do Paraná converteu em preventiva a prisão do caminhoneiro Nilson Pedro dos Santos, de 35 anos. No sábado, ele dirigiu 140 quilômetros embriagado, em alta velocidade, e causou pelo menos 18 acidentes. 3 pessoas ficaram feridas. E os donos dos carros atingidos ainda não sabem quem vai arcar com esse prejuízo. O carro destruído na garagem de casa é o que sobrou depois da batida e do capotamento. A Sandra estava na BR-277 com o marido indo trabalhar no sábado de manhã, quando o carro deles foi atingido pelo caminhão desgovernado. E foi uma questão de segundos, o cara já pegou a gente na traseira e daí ele empurrou o carro e daí meu marido tirou o carro, conseguiu tirar o carro, só que daí o carro rodopiou, porque a gente estava uns 80 por hora mais ou menos. E daí o carro rodopiou, a gente voltou, bateu nos pneus traseiros dele quando ele já estava indo embora. E daí ele rodopiou de volta e aí a gente capotou na valeta. Ela ainda está com hematomas pelo corpo e não conseguiu ir trabalhar essa semana. Este é o único carro da família e não tinha seguro. O mecânico que veio dar uma olhada no carro falou que não tem salvação. O carro deu quase perda total, né? Porque ele está bem danificado. E a gente usa o carro para trabalhar, né? Meu marido hoje ele foi trabalhar de ônibus porque ele utiliza, a gente só tem esse carro para trabalhar. Então ficou bem difícil. Este especialista em direito civil explica que em casos como este existe uma responsabilidade solidária. Ou seja, o motorista, o dono do caminhão e a transportadora podem responder pelos danos causados no acidente. Na prática, isso significa que a vítima escolhe contra quem propor a ação. Pode propor contra os 3, pode propor contra 2, pode propor contra 1. Isso será uma escolha, portanto, assegurada pela lei civil. Como a responsabilidade é definida como solidária, é possível cobrar tudo de qualquer um deles. Segundo o especialista, primeiro as vítimas precisam procurar as empresas para tentar um acordo extrajudicial. Caso não haja um acordo, o caminho é buscar a justiça, mas uma sentença pode demorar anos. Se a ação custar até 40 salários mínimos, a vítima pode procurar o juizado especial, que tem um trâmite mais rápido. O carro, comprado com muito suor pelo seu Hamilton, também foi destruído pelo caminhão. Agora ele espera por uma resposta. Hoje o latoeiro vai dar uma olhada lá para ver se tem situação de consertar ele. Eu estou esperando o que ele vai me falar à tarde, né? Espero que essa transportadora, que essa transportadora, dono do caminhão, assume essa responsabilidade para todos, né? A polícia, Nilson contou que tinha bebido e usado drogas antes de dirigir. O teste do bafômetro deu positivo. A prisão preventiva não tem prazo definido. O motorista é investigado pelos crimes de tentativa de homicídio, omissão de socorro e direção perigosa. A defesa de Nilson disse que não tem autorização para falar. Em Santa Catarina, um carro atravessou a parede de um prédio e foi parar na rua. Uma mulher ficou gravemente ferida. Isso aconteceu em Balneário Camboriú. O carro atravessou a parede da garagem no primeiro andar, caiu sobre o tapume de uma obra e foi parar sobre uma mulher que estava na calçada com outras 2 pessoas e ainda um bebê. A mulher de 22 anos ficou presa debaixo dos escombros, está internada na UTI em observação. As outras 2 pessoas e o bebê, felizmente, não tiveram ferimentos. Segundo a polícia, o motorista de 69 anos disse que estava manobrando o carro quando perdeu a consciência e acordou após a colisão. Ele foi liberado e poderá responder por lesão corporal. De acordo com a Defesa Civil, a estrutura do prédio não foi comprometida. Em Sergipe, 2 irmãs de 3 e 5 anos morreram carbonizadas depois que a casa em que elas moravam pegou fogo. A energia elétrica foi cortada e a mãe das meninas usava velas para iluminar o local. Tiago é o dono desta casa e no quintal ele construiu outros 2 imóveis e era aqui onde a família morava há quase 1 ano. Tiago disse que perto da meia-noite ouviu os gritos da mãe das meninas pedindo socorro. Que eu fui olhar, a labareda já estavam tudo no telhado.
e saiu aqui para fora para tentar ajudar e abriu o portão e a população começou a apagar com balde d'água. No momento do incêndio estavam na casa Ana Lívia dos Santos Nascimento, de 5 anos, Laura Beatriz dos Santos, de 3 anos, e a mãe das meninas. As crianças morreram carbonizadas. A mãe, que está grávida, conseguiu se salvar. O comentário dos vizinhos é que a mãe das meninas teria acendido velas porque a energia da casa tinha sido cortada. De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, peritos do Instituto de Criminalística já estiveram no local e realizaram uma perícia. A equipe de local de crime do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, também esteve na casa incendiada e já colheu algumas informações, inclusive ouviu familiares. Um voo que sairia do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, teve que ser cancelado por causa de um enxame de abelhas na asa do avião. Quem tem os detalhes é o Leandro Oliveira. Olá, muito boa noite para você. A gente está falando de um voo da Latam que estava previsto para sair do Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro, às 10h30 da manhã, com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Mas isso não aconteceu. No vídeo enviado por uma passageira, dá para ver a quantidade de abelhas que ficaram em uma das asas da aeronave. Essa mancha escura bem no meio da asa, na parte de baixo. Por causa disso, os passageiros não puderam embarcar, a aeronave teve que ir para manutenção e muita gente perdeu horas do dia tentando encontrar uma solução para chegar aos destinos. A gente entrou em contato com a Latam, que informou que reacomodou todos os passageiros em outros voos da companhia, lamentou o ocorrido e disse que tomou todas as medidas para garantir a segurança de passageiros e também da tripulação. A Infraero também disse que adotou todas as medidas para garantir a segurança de todos. Leandro Oliveira, para o Brasil TV. A presidente do STF, a ministra Rosa Weber, suspendeu o trecho do decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro que concedia indulto aos policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru. César Menezes tem as informações. O indulto foi assinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no dia 22 de dezembro do ano passado e foi publicado no dia seguinte, no dia 23. Foi uma das últimas ações de Bolsonaro na presidência. Um artigo desse indulto perdoaria 74 policiais militares que foram condenados pelas mortes de 77 dos 111 presos que foram vítimas do massacre do Carandiru. As penas de alguns desses presos chegam a 624 anos de prisão. 30 anos depois, até hoje, ninguém foi preso pela chacina. Inclusive, 5 dos PMs condenados já morreram. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, acatou um pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O que Aras argumentou foi que, para decidir se o indulto pode ser dado ou não, tem que avaliar se o crime é hediondo ou não, mas não pela época em que o crime foi praticado, e sim pela época em que o decreto de indulto é assinado. E como hoje o crime de chacina é considerado hediondo, esse artigo do indulto seria considerado inconstitucional, por isso ele foi suspenso. E a seguir, um jacaré provoca medo e preocupação para os frequentadores de um parque na região central de Ourinhos, no interior de São Paulo. Brasil TV de volta falando de vacina contra a Covid. Os estados começaram a receber doses da Coronavac para crianças. Em pelo menos 10 capitais, a vacinação para alguma faixa etária do público infantil ainda está suspensa. No Recife, a Renata espera desde novembro pela segunda dose do filho de 3 anos. Eu já fui 3 vezes no posto onde ele tomou. E toda vez que eu estou passando por lá, eu pergunto, e não tem previsão de quando chega. E assim, a gente está ansioso, preocupado, com medo que ele tenha a Covid, que ele pegue, porque só uma dose que ele tomou. A dona Rosana mora em Belém e por lá também não consegue vacinar a neta. Está atrasada a segunda dose, desde dezembro que era para ela fazer, e aí não se consegue, em posto nenhum. Em Fortaleza, seu Manuel não teve dificuldade nenhuma para completar a imunização com a 4ª dose. A vacinação
vacinação segue normalmente para adultos e adolescentes. Já as crianças de 5 a 11 anos não podem contar com a vacina da Pfizer pediátrica, que está em falta em Fortaleza desde o início de dezembro. E a partir dos 3 anos não tem à disposição a Coronavac, que está em falta desde o fim de semana para crianças e adultos. Os adultos têm a alternativa dos outros tipos de vacina, mas as crianças só podem receber a Pfizer e a Coronavac. Por isso, a Iana está preocupada com a filha de 9 anos, que ainda vai tomar a 3ª dose. As crianças acabam se descuidando naquele momento de lazer, de parquinho, de intervalo. Então, é sempre importante que a gente previna, com a vacina, para que eles consigam ficar imunes e assim a gente evite a proliferação do vírus. Pelo menos 10 capitais estão com a vacinação contra a Covid-19 para criança suspensa para pelo menos um público. Só para a faixa etária de 6 meses a 2 anos, são 8 capitais sem a vacina. Ontem, o Ministério da Saúde anunciou que entregaria para os estados pouco mais de 740 mil doses de Coronavac para vacinação contra a Covid de crianças de 3 a 11 anos. Hoje pela manhã, alguns estados confirmaram que começaram a receber as doses, como Pará, Maranhão, Paraná, Santa Catarina, Ceará e Mato Grosso do Sul. Este infectologista pediátrico alerta que a imunização das crianças é importante não só para protegê-las contra a doença, mas também para evitar a transmissão da Covid na população inteira. E a proteção coletiva se faz com o maior número de pessoas vacinadas. Então, quanto menos pessoas suscetíveis tiverem a partir da vacinação, menos riscos de transmissão e também isso, por consequência, vai ter aumenta a proteção individual das pessoas também. Então, todo mundo se beneficia, não só as crianças que estão em atraso vacinal, mas a população como um todo. O Ministério da Saúde disse que, além das doses de Coronavac, que começaram a ser distribuídas, ainda em janeiro está prevista a entrega de mais doses pediátricas da Pfizer e que segue em diálogo com o laboratório para antecipar a entrega. Que a prioridade é normalizar o fluxo de distribuição e aumentar as coberturas vacinais para garantir proteção de toda a população. Agora, olha essa imagem que vem lá do Recife. Um jacaré apareceu em um bairro da cidade e um morador teve uma atitude arriscada. O jacaré foi encontrado na rua Jiriquiti, no bairro de Peixinhos, em Olinda, e foi amarrado pelos próprios moradores. Vídeos enviados ao WhatsApp da TV Globo mostram dezenas de pessoas pulando e gritando pela rua e o jacaré nas costas de um homem amarrado pela boca. A polícia militar foi acionada e levou o jacaré para o Centro de Triagem de Animais Silvestres, o CETAS Tangará, no bairro da Guabiraba, na zona norte do Recife. Por sorte, ninguém se feriu e a polícia militar disse que a orientação para, caso a população encontre animais silvestres em áreas residenciais, é deixar o animal lá. É para ligar para o telefone 190 para acionar a polícia militar ou para o 193 para acionar o corpo de bombeiros. Gente? Botar nas costas, pelo amor de Deus. Agora tem um outro jacaré que está provocando medo para frequentadores do lago do Parque Centenário, na região central de Ourinhos, interior de São Paulo. Esse animal vive no local há alguns anos. O problema é que ele cresceu e agora está cada vez mais perto dos ambientes onde tem crianças e adultos. Uma área verde em meio ao perímetro urbano da cidade. Este é um dos principais locais de lazer de Ourinhos, no centro-oeste paulista. Mas não são as belezas do local que estão chamando a atenção de quem vai fazer uma caminhada e desfrutar do espaço, mas sim um jacaré, nadando tranquilamente nas águas do lago, que é frequentado por centenas de pessoas todos os dias. Eu vinha fazer exercício ali naquelas academias ali, vinha passear com meus netos. O dia que eu vi o jacaré aqui, rapaz do céu, eu fiquei arrepiado, fiquei com medo, não vi mais não. Fica meio a risco, né? A gente fica meio prestativo, a gente fica mais atenção, né? A gente costuma sentar ali e fica sempre de olho. Os patos e gansos, que sempre nadavam sobre as águas do lago, nos últimos meses têm ficado mais em terra firme, dividindo espaço com as pessoas que visitam o local. A minha preocupação no momento é o jacaré atacar alguma criança, principalmente no final da tarde, que está mais escuro, que às vezes não consegue enxergar. A presença do animal foi detectada pela primeira vez em 2019. A partir daí, a prefeitura começou a monitorar o lago. O jacaré foi crescendo e hoje ele é visto com mais frequência, inclusive fora da água.
A Mara leva a filha para brincar nesse balanço toda semana e agora está ainda mais atenta. Acabo ficando um pouco preocupada, embora ela não venha sozinha, né? Sempre acompanhada de um responsável, uma pessoa que tem assim... Isso, sempre o papai e a mamãe. Mas mesmo assim a gente acaba ficando um pouco preocupado, né? As imagens do jacaré na beira do lago viralizaram nas redes sociais e acendeu um alerta na administração municipal de Ourinhos. Os riscos são poucos, né? Por que eu digo isso? Porque o animal tem alimento, ele tem tanto os patos como o peixe. O problema é o interesse do ser humano em chegar perto desse animal. Porque normalmente quando você chega perto de um animal desse, a primeira coisa que ele faz é se evadir do local. Mas a gente está mexendo com animais silvestres, a gente não pode correr esse risco. O secretário afirmou ainda que para evitar acidentes, a remoção do animal será feita assim que a cidade tiver a autorização dos órgãos ambientais do estado. Estamos entrando com pedido de manejo desse animal, nós vamos fazer a operação, o estado liberando o manejo, a gente vai contratar uma equipe para vir pegar esse animal e levar ele para o habitat dele. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Ótima noite para você. Até amanhã.